Olá, como vocês estão? Tudo bem com vocês, gente? Espero que estejam todos bem, tá? E hoje, nessa linda, que dia é hoje? Terça-feira, vamos vamos fazer uma revisão de ciências, tá bom? Vamos revisar alguns temas que nós vimos durante esse mês para fixar aí na cacholinha, né, de cada um, para ter certeza que todos aprenderam, que não ficou nenhuma dúvida, tá bom? Mas se tiver ficado qualquer dúvida, pode me procurar que a gente resolve ela, certo? Então, vamos lá. Bom, primeiro nós iremos comentar, corrigir a página 169 que eu passei para vocês na aula anterior, tá? Inclusive, nessa aula também de ciências anterior, nós lemos esse texto aí, né, sobre pulmões e árvores e observamos essa imagem. O que ela estava relacionando aí? Era a natureza, né, a preservação da natureza com a nossa respiração. Então, na página 169, na primeira questão, nós estamos perguntando: o que a foto mostra? Quando nós olhamos essa foto, o que ela está mostrando? De primeiro momento, ela está mostrando duas árvores, uma oposta à outra. É isso, lados contrários, uma oposta à outra. Número 2. O formato das árvores parece qual sistema do corpo humano? Qual é o sistema que nós estamos estudando? O sistema respiratório. Então, essa parte aí dos pulmões, do corpo humano, essas árvores, ela está lembrando o sistema respiratório, certo? Número 3. Você acha que essa semelhança foi de propósito? Com certeza, né, gente? Por quê? Porque a semelhança aí que ele utilizou foi proposital, por quê? De modo que seja feita a relação. Ele quis fazer a relação entre a preservação da natureza, que é sobre o que o texto fala. Lá no início nós já percebemos, ó, quando fala pulmões e árvores, ele está fazendo aí a relação, comparando pulmões e árvores. Então, com certeza foi de propósito, porque ele quis relacionar a preservação das árvores e a respiração, certo? Número 4. Compare o pôster da campanha com a figura do sistema respiratório na página 159. Letra A. Quais órgãos do sistema respiratório são representados na imagem da campanha? Quais são esses órgãos que aparecem aí nessa imagem? Comparando lá com a figura da página 159. São os brônquios, né, isso? E os pulmões. Os pulmões representados pelas copas das árvores e os brônquios representados pelos troncos, certo? Letra B. Quais órgãos do sistema respiratório não são representados na imagem da campanha? Nós temos os demais órgãos, né, que restaram: a traqueia, a laringe, a faringe e as cavidades bucal e nasais. Então, esses são os órgãos que não apareceram representados nessa imagem. Quinta questão. Relacione qual a relação entre as plantas em geral e a nossa respiração. O que isso tem a ver? Por que ele fez essa comparação aí? Porque o sistema respiratório ele é importante para que o nosso corpo consiga absorver gás oxigênio do ar. E quem é que produz esse gás oxigênio? O gás oxigênio do ar é produzido pelas plantas, então nós dependemos dela. Nós estamos relacionados diretamente, né? A nossa respiração está relacionada diretamente às plantas, porque elas produzem o gás que nós precisamos para respirar, certo? No caderno, na sexta questão, no caderno você iria explicar qual a intenção dos criadores da campanha ao relacionar as árvores com os pulmões. O que ele quis mostrar aí? Eles quiseram, gente, deixar claro a relação entre as árvores que produzem o gás oxigênio e a sobrevivência do ser humano, que depende desse gás oxigênio produzido pelas plantas para respirar. E com isso, ele consequentemente relacionou o quê? A preservação da natureza com a preservação da vida na
terra, tá bom? Todo mundo entendeu direitinho? E aí, já falando aqui sobre a questão, as questões que vocês vão responder hoje, que eu passei para vocês hoje, lá na página 172 e 173, que tem lá em cima, o que aprendi? Você vai fazer a leitura aí dessas 3 questõezinhas e vai tentar responder, tá? De acordo com o que você aprendeu nesta unidade, que nós vimos por último, tá bom? Agora, gente, fazendo aqui uma pequena revisão, o que é que nós vimos durante todo esse mês? Nós falamos sobre o sistema urinário lá na página 152, não é isso? Falamos que esse sistema ele é responsável por quê? Qual é a função dele? Ele auxilia o corpo na eliminação de substâncias desnecessárias ou prejudiciais ao nosso organismo. E quem são os órgãos que estão presentes aí, que compõem o sistema urinário? Nós temos os rins, os uréteres, a bexiga urinária e a uretra, certo? E os rins, eles são considerados os filtros do nosso corpo, porque lá acontece um processo de filtração do sangue, retirando os resíduos tóxicos, o que nós não precisamos. E além disso, os rins também equilibram a quantidade de água e de sais minerais do nosso sangue, por isso que ele é tão importante, tá? E aí, nós temos aqui, lá na página 158, já iniciando sobre o sistema respiratório e os cuidados com o nosso corpo. O sistema respiratório, nós vimos, né, todos os órgãos que fazem parte desse sistema. Quais são? Nós temos lá na página 159, representado na figura, cavidades nasais, cavidade bucal, laringe, faringe, pulmão direito, esquerdo, a traqueia, os brônquios, diafragma e o bronquíolo, certo? E a função do nariz, gente, por que é importante nós respirarmos pelo nariz e não pela boca? Porque o nariz, ele vai filtrar o ar que entra pelo nosso nariz, ele vai ser filtrado, umidificado e, o que mais? Aquecido. Então, por isso que é importante, tá? Nós respiramos pelo nariz, não pela boca, porque o ar que entra pela boca não acontece todos esses processos. E no nariz, sim. Ainda nessa página 159, nós vimos também sobre as trocas gasosas, né? A troca gasosa no sistema respiratório. Como é que isso acontece? Depois de entrar pelo nariz, o ar passa por uma série de tubos e chega aos pulmões. Dentro dos pulmões, o que acontece? O gás oxigênio, ele é absorvido e o gás carbônico, ele é liberado. Então, esse processo é chamado de troca gasosa. Vimos também sobre a inspiração e sobre a expiração. Então, gente, a inspiração é o quê? É a entrada de ar e a expiração é a saída do ar, correto? E a ventilação? A ventilação, nós chamamos a entrada e a saída de ar do corpo de ventilação, tá bom? É a entrada e a saída de ar do corpo, ventilação. Entrada de ar, inspiração, saída de ar, expiração, correto? Agora, na página 160, o que nós temos aí? Nós temos representando, né, como acontece os dois processos, de inspiração e de expiração, como nós respiramos. Aí tá indicando todo o processo, passo a passo, né, o que acontece aí. Quando nós inspiramos, o diafragma, ele é um músculo que se contrai, tá? Na inspiração. E na expiração, ele relaxa. Então, na inspiração, vamos lá ver o que acontece. Ao mesmo tempo que as costelas, que formam a caixa torácica, se elevam, os pulmões então se dilatam, fazendo o ar entrar. E na expiração, o diafragma relaxa e a caixa torácica abaixa. Os pulmões voltam ao tamanho inicial, provocando que a saída do ar. Então, dessa forma,
que acontecem esses dois processos, tá bom? Lá na página 162, fala aí sobre a saúde do sistema respiratório. Primeiro, explica todo o processo desse sistema, como acontece, e aí depois fala dos cuidados que nós temos que ter com ele, né, para ter uma vida saudável, para ter o nosso sistema respiratório funcionando direitinho. Cita algumas doenças que atingem esse sistema, né, que podem atingir o nosso sistema respiratório, como a gripe, o resfriado, né, isso, e fala aí nesse texto sobre a diferença entre elas, que nós vimos que a gripe ela é mais grave do que o resfriado, e às vezes o resfriado, ele, por ser mais leve, ele pode ser tratado em casa mesmo, e já a gripe não. A gripe você precisa, né, ir ao médico, dependendo dos sintomas que você estiver sentindo. Se estiverem mais elevados, vai ser uma gripe, né? E o resfriado, os sintomas são mais leves. Lá na página 163, está falando aí sobre outras doenças, além dessas duas, que podem atingir o sistema respiratório. Nós temos como exemplo asma, bronquite, pneumonia, rinite, sinusite. E o que você pode fazer para evitar essas doenças que causam prejuízos ao sistema respiratório? Nós temos evitar locais mal ventilados, com muitas pessoas e com fumaça de cigarro, manter a casa e os ambientes de estudo e de trabalho sem poeira, cobrir a boca e o nariz com um lenço de papel quando tossir ou espirrar, depois jogar o lenço fora, manter hábitos saudáveis, praticando atividades físicas e ficando longe de cigarros, né, para as pessoas adultas, claro. E vacinar-se contra doenças como a pneumonia e a gripe. Sempre tomar as vacinas, né, regularmente, direitinho, como está marcado no cartãozinho de vacina. Agora, na página 164, a saúde do organismo. A saúde do nosso organismo, ela depende do que, gente? Como é que nós podemos, digamos que, mantê-la, né? Isso? Mantermos a nossa saúde, de que maneira? Fala aí sobre os cuidados que nós devemos ter, né, para ter um corpo saudável. Então, de início fala sobre a higiene do corpo, a higiene dos alimentos, as atividades físicas e o descanso que nós devemos ter e a alimentação. Então, tudo isso aí em conjunto, em equilíbrio, é importante para mantermos a saúde do nosso corpo, certo? Já na página 165 fala, né, da importância também do saneamento básico, que são, o que é o saneamento básico que nós vimos? É o acesso a serviços públicos como tratamento de água, de esgoto, coleta de lixo, tá? Então, todos devem ter acesso ao saneamento básico, porque dessa forma vai ajudar bastante a evitar alguns tipos de doenças, né? Isso. Bons hábitos de higiene pessoal ajudam a prevenir doenças, portanto, a manutenção da saúde depende de atitudes individuais e coletivas, tá bom? Cada um tem que fazer a sua parte, mas quando nós falamos de ações coletivas, também todo mundo tem que participar, né? Isso, cada um fazendo o seu, vai ajudar todo mundo, né? Isso. O saneamento básico, por exemplo, ele é um serviço que é para toda a população, não é apenas para um, ele tem que estar disponível para toda a população. Bem no finalzinho da página 165, nós temos aí falando o que nós vimos neste capítulo, tá? Então, o que foi que nós vimos? Nós vimos que o sistema respiratório é o responsável pela inspiração e pela expiração, além das trocas gasosas, que eu expliquei lá o processinho, como é que acontece a troca gasosa. O ar entra pelo nariz, passa por uma série de órgãos e chega aos pulmões. O gás oxigênio passa dos pulmões para o sangue e daí para as células. O sangue leva o gás carbônico das células para os pulmões para ser eliminado junto com o ar durante a expiração.
respiração. Gripes e resfriados são algumas doenças do sistema respiratório. Elas são causadas por micro-organismos. E devemos adotar medidas de higiene para que o nosso corpo e o ambiente sejam saudáveis. E uma coisa muito importante que eu volto a repetir para vocês, não esqueçam de que é melhor respirarmos pelo nariz do que pela boca. Por quê? Porque pelo nariz acontece a filtração, a umidificação e o aquecimento desse ar. Então, ele vai entrar de maneira mais purificada, tá? E pela boca não acontece esse processo, tá bom? Então, gente, é isso. Se vocês tiverem ficado com alguma dúvida, você pode vir até mim, que aí a gente resolve, tá bom? Essa dúvida. Lá na página 172, agora você vai responder aí algumas questõezinhas sobre o que você aprendeu. Lá na letra A, fala que quando nos movimentamos, nossos músculos utilizam nutrientes e gás oxigênio. Em nosso organismo, quais sistemas de órgãos estão relacionados à obtenção desses recursos? Você vai falar que são o quê? O sistema digestório, que reduz os alimentos a nutrientes, e o sistema respiratório, que absorve gás e oxigênio do ar que respiramos, certo? Você vai falar aí desses dois sistemas, tá bom? Letra B. Depois de obtidos, os recursos devem ser distribuídos pelo nosso corpo. E como isso ocorre, essa distribuição dos nutrientes, dos recursos pelo nosso corpo? Nós já estudamos bastante sobre isso, né? O sistema cardiovascular, por meio do sangue, distribui os nutrientes e o gás e oxigênio a todas as partes do corpo. Então, ele é responsável aí por cumprir esse papel. Letra C. Você acha que os sistemas do corpo humano funcionam em conjunto ou de modo independente? Nós já falamos aqui que todos os sistemas funcionam em conjunto, um depende do outro, não é isso? Letra D. Caso o sistema urinário falhe, os outros sistemas serão afetados? Sim, porque se nós estudamos que um depende do outro, caso um falhe, consequentemente o outro será afetado. Por que isso acontece aí nesse caso aí do sistema urinário? As substâncias tóxicas não serão retiradas do sangue. Todos os outros sistemas sofrerão intoxicação e perderão gradativamente suas funções. Então, cada um dos sistemas são importantes. Página 173, segunda questão. Relacione os termos aprendidos nesta unidade aos sistemas de órgãos correspondentes. Nós temos aí quais órgãos ligados ao sistema urinário? Urina e rins, certo? Sistema cardiovascular, vasos sanguíneos e glóbulos vermelhos. Sistema respiratório, nós temos aí apenas os pulmões. E ao sistema digestório, nós temos digestão e fibras alimentares. Então, vocês irão ligar aí cada sistema aos termos que correspondem a ele, a cada sistema, tá? E a terceira, ela é pessoal. Você vai ler e vai dizer aí se você realmente compreendeu o conteúdo, se ficou com algumas dúvidas e precisa resolvê-las, ou se você não compreendeu e precisa retomar, tá? E é isso, gente. Espero ter ajudado muito vocês e até a próxima aula. Beijinhos!